Não, todos da casa já, né? Ah, temos aqui. Qualquer dúvida pode nos procurar no final da palestra, tá? Então vamos lá. Hoje temos aqui a sensacional dupla, Paulo e Thelma. Não são sertanejos, tá? Mas esse tema tão importante, né? Que vai ser tratado aqui, vai ser o Dr. Bezerra, o homem de bem. Esse mês a gente comemora o aniversário do Dr. Bezerra, né? Então, Thelma e Paulo vai nos falar sobre esse grande espírito. E o preparo de hoje vai ser uma mensagem que a gente recebeu em 12 de agosto de 2019, na reunião de tratamento físico por ectoplasmia pela irmã Sheila. Queridos irmãos do coração de Sheila, que a luz do Divino Mestre de Nazaré brilhe como o sol em vossos corações, queridos meus. Queridos, é pedido do Mestre que seja perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sabemos todos nós que nossa perfeição é uma perfeição relativa em relação ao Pai. Porém, queridos meus, sabemos também que cada um de nós caminha para essa perfeição, que o nosso caminho é um caminho evolutivo, de crescimento a cada momento. E para que possamos alcançar esse crescimento, essa evolução, é preciso que nos tornemos homens de bem. E como é o verdadeiro homem de bem? É aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Estejam atentos, queridos. Amor, justiça e caridade. Justiça sem amor é temeridade, é crueldade e é vingança. O amor que não inclui a justiça pode ter uma tendência à permitividade. E a caridade, que é esse amor em ação, que é benevolência, indulgência e perdão, ela abriga a justiça em seu coração. Porque quando praticamos o bem, só iremos praticar o bem quando somos justos. E o que é a justiça, queridos meus? O que é a justiça? É não olharmos para a conveniência própria e podermos optar pelo bem de todos. Seremos justos quando desenvolvermos o respeito por todos, o bem-estar comum. Essa é a verdadeira lei, quando não olhamos só para os próprios interesses. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. É aquele que sabe que em seu caminhar precisa olhar para o próximo e amar como si mesmo. É aquele que se respeita em suas atitudes. É aquele que não é morno, mas sabe dizer sim, sim e não, não. É aquele que sabe caminhar, sabendo para onde vai e não se deixando guiar para qualquer lugar. Lembre-se de Paulo, que foi convocado pelo Mestre, porque quando ele acreditava em algo e pensava ser bom para todos, defendia com toda a sua coragem. Quando foi solicitado e percebeu o seu equívoco, com a mesma intensidade defendeu o Evangelho do Mestre Jesus. Portanto, queridos meus, façam uma análise em vossos comportamentos, em vossos pensamentos e percebam como está sendo a vossa caminhada. Que seja firme, que seja lúcida, amorosa, benevolente, nas pegadas do Mestre. Não se deixe levar por falsas ilusões. Mas sigam o Evangelho do Mestre Jesus com coragem, com força, com determinação, sabendo ser o seu sim, sim e o seu não, não, para que possam crescer como homens de bem, a caminho do Pai. Que a paz do Mestre esteja convosco, meus amados irmãos. Graças a Deus. Estamos já envolvidos dentro dessa mensagem da nossa irmã Sheila, que com certeza está aqui presente, emanando todos esses fluidos salutares para todos nós que aqui estamos nos dois planos da vida, para a Thelma e para o Paulo. Que possamos então estar atentos, receptivos a essas emanações, a tudo que aqui será dito, refletido. Que possamos estar presentes aqui, nesse momento, envolvidos por esse amor desses irmãos queridos, esses irmãos trabalhadores da Seara do Cristo, que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda, que tanto nos sustenta e nos dá as mãos. Então que possamos erguer as mãos e segurar na mão desses irmãos e seguir em frente, como a nossa irmã falou, com força, com coragem e determinação. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, gente. Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos passar esses momentos aqui, refletindo, conhecendo um pouco mais desse mentor tão amoroso dessa casa, né, que aniversaria agora dia 29 de agosto, é a data de nascimento do Dr. Bezerra. Mas nós aqui não vamos fazer um estudo biográfico de Dr. Bezerra, não é minimamente essa a nossa intenção, mas sim correlacionar essa imagem, esse ser de luz que nos orienta aqui nessa casa, com o homem de bem que é estudado no Evangelho e no Livro dos Espíritos, né? Todas as condutas do Dr. Bezerra, toda a maneira de ser do Dr. Bezerra se conduzindo como um homem de bem, que é onde todos nós procuramos chegar, onde todos nós estamos longe ainda, não conseguimos fazer nem um décimo do que nos diz o Evangelho, mas estamos a caminho. E Dr. Bezerra, para todos nós, é um exemplo desse homem de bem. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho desse homem de bem que é Dr. Bezerra, correlacionando com o homem de bem do Evangelho e com as mensagens que o Dr. Bezerra mandou para nós. Então, essa é a nossa função, do Paulo e minha aqui na noite de hoje. Bom, boa noite a todos. Bom, a Cama já falou boa parte, né, da entrada, da introdução, mas eu queria ressaltar o seguinte: o que nós vamos ver aqui, nós selecionamos todas as mensagens, assim, acho que eu consegui achar, né, gente, mas quase todas estão aqui, tem de 2010 para cá. Mas, assim, é claro que foi só trechos importantes, eu só vou ler os trechos importantes. Não dá nem para a gente aquilatar o que é ouvir o Bezerra falando isso, tudo isso aqui é psicofonia, né? E ouvir no momento e para quê. Então, assim, o que a gente se lembrar, né, o que eu lembrar, eu vou falando aqui, algumas coisas são muito claras, né, em que momento ele está falando aquilo para a gente, mas o que é importante é você ver, que é o que a Thelma falou e também a Ana, na sua prece, também falou. A gente aqui está com os nossos mentores no nosso cangote. Aqui não é uma obsessão, né? Graças a Deus. É a gente querendo guiar a gente mesmo. Assim. Ou seja, a gente só precisa não atrapalhar muito, é uma coisa que a gente repara muito aqui. Se a gente fizer mais ou menos alguma coisa próximo do que é arranhar em homem de bem, vai pensar, eles estão ali nos impulsionando. Como a lei de progresso é assim. Então, assim, Bezerra, que é o ponto mais próximo da gente, sempre nos amparando e indicando. Ele e toda a galera do espiritual faz isso. Ou seja, eu não sei, volto a repetir, isso não é presunção, não é mesmo, porque eu só tenho experiência aqui nessa casa, mas eu não sei se é assim em outras casas. Assim, esse amparo visível, quase tátil, de todos nós que trabalhamos aqui. E o comando uníssono, né, o comando sem divergência entre eles, e quando há, a gente está vendo que não é, mas isso acontece em toda a casa. Mas a grande linha mestra que eles traçam para a gente, todos eles trabalham para convergir para esse negócio. Então, assim, é muito interessante que a gente sente isso dentro da gente. Né? E na hora de falar do Bezerra, a gente vai falar muito pouco, vocês vão sentir muito pouco do que nós trabalhadores aqui sentimos normalmente, diariamente, quando a gente está aqui. Mas vamos tentar, né, passar isso. Você quer colocar a mensagem? Não, você vai falar da... Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, meu Deus, qual é o capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo? Ali Kardec nos relaciona o que é um homem de bem, qual é a conduta de um homem de bem. E ele começa logo na primeira frase falando que Sheila falou no preparo, na mensagem que foi lida no preparo, né? Que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? E o homem de bem, ele é justo, mas é justo com amor, ele é justo exercendo a caridade, porque a justiça pura e simples, sem o amor, ela vira vingança, é uma temeridade a gente querer fazer justiça se não tiver amor e caridade nos nossos corações. E a lei de amor e de caridade, se não houver justiça, ela vira permissividade, como nos disse a Sheila. Então, a gente tem que caminhar junto, o sim, sim, o não, não. E assim foi Dr. Bezerra, toda a sua conduta quando passou aqui na terra de nós. Né? Dr. Bezerra nasceu lá no Nordeste, veio para cá estudar medicina, né?
quando ele aqui chegou, ele teve que trabalhar muito para conseguir. Ele já veio, lógico, quando o doutor Bezerra reencarnou, ele reencarnou com uma missão de fazer um trabalho aqui no Brasil. Isso é lógico, né? Mas como todos nós, não foi diferente, ele nasceu com um véu de esquecimento. Ele não sabia o que era para ele fazer. Mas ele sabia que ele tinha que fazer um trabalho em favor das pessoas e para cá veio para exercer, para estudar medicina e exercer medicina, né? Eu estava vendo aqui, até pedi a Ana para ver, quando é que o doutor Bezerra recebeu o Livro dos Espíritos na mão dele, porque um amigo dele, médico, traduziu o Livro dos Espíritos para português e deu para ele um exemplar para ele ler, e ele foi encantado. Chegou, pegou aquele livro na cidade, foi lendo até em casa, e dizia, meu Deus, eu não sabia nada disso, mas eu sabia tudo isso que estava aqui. Eu sabia que era assim. Eu sabia que era assim que acontecia. Eu conheço isso que está sendo falado aqui. Mas antes de 1875, quando ele recebeu essa mensagem, o doutor Bezerra já agia como um homem de bem. Ele já tinha atitudes de um homem de bem, né? Doutor Bezerra foi um homem da vida. Doutor Bezerra não se escondeu na religião. Doutor Bezerra não foi meditar num canto escondido para não se misturar com as coisas da vida material. Ele viveu intensamente a vida da matéria como um homem de bem. Doutor Bezerra foi político. Doutor Bezerra foi militar. Doutor Bezerra foi empresário. Doutor Bezerra foi o que na época hoje seria prefeito do Rio de Janeiro. E em tudo isso que ele trabalhou, em tudo isso que ele exerceu de uma forma ilibada, procurando trabalhar para o bem de todos, né? Lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição do homem? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E a gente tem ouvido falar muito, eles mandam muito nas mensagens, que nós somos muito atrapalhados pelo nosso interesse pessoal. E o doutor Bezerra foi um homem que, quando foi viver a política, ele viveu longe do interesse pessoal, trabalhando pelo bem de todos que ele pudesse ajudar ali. Quando ele foi ser empresário, ele fundou uma companhia de transporte ferroviário que ligava o Rio de Janeiro a Macaé para facilitar a vida das pessoas no transporte, de ida e vinda. Ele agiu como um homem de bem, fora do seu interesse material e pessoal, para que ele pudesse atender o interesse daqueles que conviviam. E assim foi em tudo aquilo que ele fez, quando ele exerceu a medicina da mesma forma. Então foi um homem muito respeitado no seu meio, foi um homem muito respeitado pelos seus colegas dentro do que ele exerceu de medicina, dentro da política, até chegar ao espiritismo, quando ele vai mais adiante, então, trabalhar na fé, trabalhar como doutrinador e ouvir os espíritos e entender tudo aquilo que cercava. Mas para que a gente possa ser um homem de bem, independe da religião em que a gente está, mas depende da nossa vontade, da nossa conduta, daquilo onde a gente quer chegar, assim como o doutor Bezerra chegou. E tem inúmeros casos de doutor Bezerra que nos levam a ver as suas atitudes e como ele agiu. E aí passa para o Paulo agora aqui a mensagem. Bom, gente, eu estou aqui pensando, antes de começar a primeira mensagem, para a gente começar a dar uma lida nas coisas interessantes, numa situação que nós vivemos aqui, para vocês verem, né, o que é Bezerra. O que acontece? Nós, de alguma maneira, assim como nós nos afastamos de Cristo, de Deus, mas Cristo esteve com a gente, é o mais íntimo, digamos assim, mas mesmo assim nós nos afastamos também dos mentores, dos espíritos. E não é isso. Nós nos afastamos. A gente acha que eles estão, a gente tem uma ideia de que o centro é uma grande empresa em que o CEO ninguém vai lá encontrar com ele. Não é isso. Não é isso. Está todo mundo no chão de fábrica, digamos assim, trabalhando, né? E aí nós estávamos no trabalho ali de ectoplasmia, que é cura por ectoplasmia, ou tratamento por ectoplasmia, não é cura, não, desculpa, tá? É tratamento, tá? Se tiver curar, é curar, mas é um tratamento. E aí nós temos uma amiga nossa aqui, que foi médica aqui, que você já conhece, já é habituê, a gente sempre fala aqui, que é a Jundinha, quem fez esses desenhos, né? E ela, de vez em quando vem, porque ela agora está trabalhando nesse complexo do Bezerra aqui, que é o complexo de transição. Depois eu explico um pouquinho isso, quem ainda não ouviu a gente falar sobre isso. Né? Esse é o projeto do Bezerra para esse ponto aqui. E isso está acontecendo, já está crescendo cada vez mais no plano espiritual. E aí a Jundinha veio falar assim: olha, hoje está uma alegria danada aqui, o doutor Bezerra está lá embaixo é um plano mais alto, mais baixo do nosso
hospital espiritual, onde estão os casos mais graves dos espíritos que estão lá, aguardando uma possível subida para outro nível, para ser tratado num outro tipo de tratamento, né, mais adequado, ou sair dali para outro planeta ou para outro lugar qualquer já para reencarnar. E aí a Judinha falou assim: está muita alegria aqui porque o doutor Bezerra está lá embaixo, está falando com cada um das pessoas que vão sair daqui. Nessa noite não dá para passar o que muitos de nós sentimos, né? A gente saiu de lá, eu já falei isso aqui em algumas palestras, a gente sentiu um buraco, muitos de nós sentimos um buraco dentro do peito, porque entendemos que Bezerra veio fazer igual Cristo veio fazer. Olha, vou levar vocês para a terra, vocês não podem ficar mais aqui na questão do degredo, né, lá dos outros sistemas solares. E quando chegou aqui também recebeu esses espíritos. Então, Miguel Couto, o doutor Bezerra, estava fazendo isso, falando com cada um dos espíritos, ou orando, os que não conseguiam, né, ouvir ou visualizá-lo, se despedindo deles. E aí a Judinha não falou exatamente se despedir, mas os médicos viram algumas naves nesse complexo. Quando eu falo complexo, gente, é uma área enorme. Imagina uma área de aeroporto e em torno dela, isso é uma visão fotográfica que eu tive, eu não tenho visibilidade, mas nesse sentido eu tive esse tipo de coisa de visão que foi de alguma maneira confirmada com alguns médicos. Com prédios em torno, que é o complexo Bezerra de Menezes, que é um posto de transição. Posto de transição é para os espíritos que vão sair daqui e vão para um outro lugar. Então aqui é uma concentração, uma central. Uma central é uma concentração dos espíritos de uma determinada área, né? E que vem de várias situações, que vem de várias igrejas, de várias seitas, de todo mundo que está trabalhando para o bem de qualquer religião, vem para cá e é tratado no hospital e depois é encaminhado para outra situação. Essa outra situação vai desde reencarnar, aliás, desde ficar aqui um pouco trabalhando como Judinha e outros trabalhadores nossos daqui, até ser degradado para um outro lugar. Então, assim, ele distribui, faz essa triagem, né? E aí a Judinha falou assim: o doutor Bezerra está aqui. Ele veio se despedir de cada um que vai sair. A gente sentiu isso, porque a gente estava vendo que são entes queridos nossos. Você vê assim, são espíritos estranhos a gente hoje, mas já conviveram com a gente. Essa galera que estava sendo tirada para ir para outro lugar. Então todo mundo sentiu falta, porque faz falta. A gente não sente porque a gente está no vucu-vucu do dia a dia e está morrendo gente, aí você acaba não sentindo, mas essa coisa naquele ambiente lá, que é muito mais assim, sutilizado, a gente sentiu isso. Então eu achei interessante colocar isso aqui, para a gente ver que o Bezerra está próximo, ele fala constantemente aqui. A nossa jornalista é a Judinha. A Judinha falou assim: doutor Bezerra vem muito aqui, ele não está longe, não, ele vem assim uma vez por mês, uma vez por semana, mas o Miguel Couto está aqui. E aí, eu só queria falar isso para aproximar um pouco o Bezerra da gente, né? Miguel Couto da gente, toda essa galera que a gente conhece, que ajuda a gente, está aqui com a gente, né? Não precisa pedir licença para fazer oração para ele, para conversar com eles, estão aqui nos ouvindo, né? Eles nos ouvem, às vezes a gente é que não ouve eles, né? Então é preciso, para que a gente tenha essa interação, a gente falar com eles e depois silenciar. Depois silenciar para que ele fale conosco. Eles estão próximos, né, de nós, todos eles. E doutor Bezerra nem se fala, né? Doutor Bezerra, quando foi convidado para ir para outro órgão, ele falou para Maria: diga para Maria que eu agradeço, mas enquanto tiver um filho aqui sofrendo, é aqui que eu fico, junto deles. Então ele não quis ir, e ele não quis ir por amor a todos nós, né? Então é uma ligação forte que ele tem com os filhos da terra, principalmente com os filhos aqui do Brasil, que foi onde ele nasceu, onde trabalhou, onde ele fez a militância espiritual dele, foi aqui no Brasil. Então é imprescindível que nós criemos essa conexão com ele, porque ele está em conexão conosco. Mas nós precisamos entrar em conexão com ele. Mas para entrar em conexão com o doutor Bezerra, você tem que ser um homem de bem, perfeito? Não, nem com Deus. Ele sabe que nós não somos. Ele sabe que nós somos aqui filhos ainda pedintes e fraquejantes,
muitas vezes vacilantes na nossa fé, mas com vontade de caminhar. Então, eles estão em conexão. Então, nos coloquemos em conexão com o Dr. Bezerra, porque ele vai nos ouvir, com certeza. E a questão também assim, será que nós somos merecedores de Bezerra? Isso não é uma pergunta que deve fazer, né? A gente tem que saber assim, existem pessoas que podem reproduzir o que ele quer falar, né? Não sei, eu sei que vocês vão ver aqui, é feito por pessoas daqui, são feitos por pessoas daqui. E agora, claro que ele vai adaptar a mensagem dele à possibilidade, né, de absorção e de transmissão do médico, né? Então, assim, você vê Edivaldo Bezerra, é uma coisa, que às vezes quase não dá nem para entender, isso é a minha visão, porque são muitas palavras muito difíceis. Mas você vê por outro, você vê pelo João Muniz Maia, tem uma coleção de mensagens do Bezerra pelo João Muniz Maia, muito mais simples. E por aqui tem uma conotação, mesmo falando por 2 ou 3 médios diferentes. Mas o conteúdo é muito semelhante. Então a gente tem que estar sempre, Kardec falou isso, a gente tem que se ligar no conteúdo, né? E principalmente a longo prazo, como é o nosso caso aqui, nós fazemos as ligações, as conexões com as falas, para ver se faz sentido, se está falando no sentido só, ou se tem alguma coisa que não bate muito com o cristianismo, com o espiritismo, ou com o que a gente espera que o mentor fale. Vamos passar aqui. Bom, deixa eu só sair. Isso aqui é em 2010. Então eu separei, é uma mensagem maior, eu separei um pouquinho, vou ver se coisa que bateu mais para mim. Eu vou ver, então, vai falando também. O Pai nos concedeu os 5 sentidos para que pudéssemos, através dele, sentir a vida em nós. E dessa forma, então chegássemos a este 6º sentido da intuição e do contato com o mundo espiritual. Uma coisa que o Miguel Couto fala muito para a gente, para assim, vocês, assim, enche um pouco a nossa bola, assim, vocês têm acreditado em coisas que vocês não estão vendo. Então é um pouco essa fala aqui do Bezerra, né? Assim, o que dá mais legitimidade dentro da gente? A gente fortalecer a fé. Então, assim, quando fala de fé, eu acho que a gente está acreditando em coisas que a gente não vê, mas sabe que é. Não sei explicar de outra maneira. A gente sabe que é, não sabe explicar e não vai passar isso para ninguém, não vai prescrever para ninguém. Você sabe que é e pronto, porque faz sentido. Fé raciocinada que eu estou falando, né? Então, essa intuição que ele quer, ele está construindo isso para a gente entender. Hoje, quando nós chegarmos lá em 23, se der para chegar em 23, ele está falando de outras coisas. Em 16 já vai falar uma coisa que agora eu notei que ele falou, que hoje eu postei até um pedacinho, não consegui, cortei e botei no nosso grupo de passista, porque ele está falando de autoconhecimento, de conhece a ti mesmo, que é uma coisa que hoje todo mundo está falando aqui. E naquela época a gente só falava, questão de Santo Agostinho, questão de Santo Agostinho, mas ninguém fazia isso. Hoje a gente já sabe que pode fazer e está tentando fazer, né? Então a casa está muito imersa nisso. Então a casa foi programada para começar nesse período que a gente está aqui, depois pós-pandemia, a estar mais firme nesse propósito de autoconhecimento, né? Não a casa de nossa parte, mas é óbvio que isso é um projeto de Jesus. Em outros lugares estou falando a mesma coisa, né? Tem mais aqui? Então, filhos do meu coração, não desperdicem essa oportunidade. Toda hora eles falam isso. Não desperdicem. Vocês, ele não fala muito isso, mas os outros mentores falam assim, vocês pediram para estar aqui. Vocês imploraram para estar aqui. Poderiam não estar. Então, por favor, né? Faz o que tem que fazer. Não desista. Nós vamos ver várias vezes. Persevere. Não desista. Gente, porque quando a gente toma um caminho, o que mais acontece é uma força contrária para que você desista. Todo mundo aqui está experimentando isso aqui, né? E vocês têm ouvido de ouvir somente o bem. Bom, aí vai tecendo uma série de coisas, né? O perfume exalado de cada companheiro, ou seja, a gente valorize a coisa positiva das coisas, né? Não é ser negligente e não enxergar o errado, né? Mas é valorizar mais as coisas positivas, principalmente da gente, né? Que dessa forma, então, utiliza a intuição para sentir o coração de cada irmão, que é o que nós estamos hoje na casa fazendo em alguns trabalhos. A ideia é que a gente chegue num nível de empatia muito bom, porque a gente tem sentido, os colegas que participam do trabalho podem até achar que o outro não sente, mas a gente sente o coração do outro, no sentido de você sentir. Sabe aquela história de que o coração dos outros é terra que ninguém anda, só a própria pessoa? Continua sendo assim.
mas você tem um contato muito próximo do que ele está sentindo. E é isso, para a gente, talvez seja a empatia possível que a gente possa ter nos trabalhos anímico-mediúnico que nós estamos fazendo atualmente na casa. Então você vê o sofrimento da pessoa e vê o sofrimento. Isso aqui é um preparo, isso aqui é 2010, né? Mas quando ele fala sentir o coração de cada irmão, hoje eu leio diferente hoje. Em 2010 eu lia, talvez passasse direto isso aqui, mas hoje, com a vivência que a gente tem, a gente fala uma coisa, não. Vamos para o outro aqui. Aqui 2011. Nossa equipe, amparada pelo amor de Maria, amparada pelo amor de Maria, amparada nas pegadas de Jesus do Evangelho, estará aqui é aquilo que eu falei, apóstolos ombro a ombro, com todo trabalhador. Isso é uma realidade sentida pela gente. Tá? Ombro a ombro. Né? Nunca ninguém está sozinho, nunca ninguém, sempre tem uma coligação, tem uma coincidência, entre aspas, para as coisas acontecerem, para você ajudar uma pessoa, para você ligar uma pessoa, né? Sempre tem acontecido isso. São eles tentando fazer a parte que eles conseguem, na parte que a gente talvez largasse, ou seja, que a gente pudesse negligenciar alguma coisa. Né? Você vai passar? Não. Quer ver? Tá. Aqui quando ele fala, né? Nossa equipe está aqui pelo amor de Maria, amparada nas pegadas de Jesus e no Evangelho, estará aqui apóstolos, ombro a ombro, e agora vem uma parte que me chamou bastante atenção, com todo o trabalhador que se dignar a colocar as mãos na charrua. Então é importante que a gente saiba que eles estão aqui, lado a lado, ombro a ombro com cada um de nós, com cada trabalhador que vai fazer a sua parte. Qual de nós é obreiro da seara do Pai? Quem de nós está verdadeiramente trabalhando na seara de Jesus, está colocando a mão na charrua e está fazendo a sua parte na construção do reino divino em nós? Porque nós só vamos construir o reino divino na terra se nós construirmos o reino divino dentro de nós. E para que essa construção do reino divino seja feita dentro de nós, é preciso colocar a mão na charrua. Ele não vai acontecer como um passe de mágica numa varinha de condão. É construção, é trabalho, é arar a terra dos nossos sentimentos. E a gente só vai conseguir arar a terra dos nossos sentimentos quando a gente conhecer esses sentimentos. E é isso que o Dr. Bezerra vem nos convocando. Né? Trabalha, faz a tua parte, né? Ara a tua terra. Ara os teus pensamentos, ara os teus sentimentos, porque ele assim o fez. Em cada trabalho dele, em cada passo que o doutor Bezerra dava, ele deixava de lado, ele sabia o que ele tinha dentro dele, ele sabia o que ele tinha de construção dentro do seu coração. E ele colocou as mãos na charrua. E ele foi e fez, deixando de lado tudo aquilo que pudesse impedir a ele de caminhar. Né? Se vocês quiserem conhecer mais profundamente a história de Dr. Bezerra, eu acho que o Google conta tudo agora para a gente, né? Bota lá, Dr. Bezerra de Menezes. E vocês vão conhecer a história dele desde que ele saiu de lá, no seu Universidade de Certeiro do Sangue, Riacho dos Sangues. Desde a hora que ele saiu de lá até vir para cá. E ele veio para cá com um propósito. E ele fez o propósito dele. Então, assim como ele disse, lógico aqui que ele fala para nós, né? Não precisa voltar não. Né? A todos os trabalhadores que puserem a mão na charrua, nós estamos do lado, porque é lógico, gente, ninguém vai fazer por nós a parte que nos cabe. E aqui os nossos mentores dizem isso, não esperem de nós que nós vamos dizer para vocês o que vocês devem fazer na parte que vocês têm que realizar. E é assim na nossa vida. Aquilo que a gente precisa realizar é conosco mesmo. E o doutor Bezerra nos alerta para isso, porque ele fez a parte dele. Ele construiu a parte dele aqui na Terra. Né? E nos alerta para que a gente faça a nossa. Eu até já tinha mudado, eu queria chamar a atenção. Chamar a atenção para isso aqui, ó. Olhem em frente, sigam com fé, sem melindres, sem vaidades, voltados à obra única do Pai.
essas frases sem limite, sem vaidade, não é coisa genérica para todos, não. Tudo bem, é para todos, claro, nós estamos falando de próprias pessoas. Ele está falando para casa. Na casa tem isso, os trabalhadores têm limites, têm vaidade. Eu entrei aqui na época do Jorge, eu achava que não. Mas depois você vai vendo, aí você acha em você também, acha nos outros. Existe isso. Então, assim, eles lutam, além disso, contra essas imperfeições, que são os piores problemas nossos para a gente. Não é porque a gente não concorda com isso, não tem fé, não tem isso. Porque você te briga um com o outro, é por isso, entendeu? Por besteira, por milímetro, por vaidade. E o cara vai embora da casa por isso. Não, só tem salvação na casa? Não, mas não era para acontecer aquilo, foi uma besteira. Então, assim, eles estão sempre nos alertando com relação a isso. E nesse momento aqui, 2011, com certeza. Bom, eu queria só voltar aqui, porque ainda continuando aqui o texto do homem de bem, até eu estava falando de persistir, ter fé e tal, a gente estava falando um pouco isso que o Miguel Couto e o Bezerra falam sobre isso, que a gente acredita que não vê. E aqui no homem de bem, tem lá no item 3, está falando assim: o homem de bem deposita fé em Deus. Isso é uma coisa que eu vou falando para a gente refletir, né? Na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. A gente deposita fé em Deus, isso é depositar fé em Deus. Isso é louvar a Deus acima de todas as coisas. Fé em Deus é muito amplo, aquele pegou o principal. A gente tem fé na bondade de Deus. Os nossos atos não provam isso. Porque a gente acha que Deus errou, que a gente acha que teu filho não podia, que foi maldade do teu filho do outro foi onde devia ter ido. E com a gente também. A gente pensa assim. Planeta de próprias pessoas, não tem problema nenhum não, gente. Quer dizer, tem problema. Mas é um habitué nosso, nossa cabeça é essa. De planeta de próprias pessoas saindo. Né? Então não tem grande novidade. A gente acredita na sua justiça? O Bezerra acreditava nisso. A gente acredita na sabedoria dele. Então, gente, quando a gente fala que acredita em Deus, eu acho que a gente deve ler isso aqui. Você acredita em Deus? Para você não tem que acreditar em Deus, o que é? Porque acreditar nos atributos dele, né? Não é acreditar que existe alguma coisa chamada Deus, não é isso? Tá. Não. Aí você me deu a deixa agora para contar o caso do Dr. Bezerra aqui, né? Para provar que o Dr. Bezerra tinha fé nesse pai e acreditava em Deus de uma forma total e ampla, né? Dr. Bezerra foi chamado do médico dos pobres, porque ele atendia a todos, né? Ele não é que ele não atendesse só a pobres, mas ele preferencialmente atendia a todos os pobres que ele chegava e ajudava com dinheiro, ajudava com o que podia, naquilo que ele fazia, para que todos ficassem assistidos de alguma forma. E um dia ele chegou em casa do trabalho e encontrou a sua filha muito doente, uma febre muito grande e não melhorava, e a esposa aflita. O doutor Bezerra teve 9 filhos, gente. 9 filhos. Né? Naquela época devia ser difícil, não tanto quanto hoje, talvez, mas já era difícil 9 filhos. Né? E essa filha dele estava muito doente, com muita febre, passando muito mal, e a esposa muito aflita. E ele entra para ver o que a filha tem e socorrer a filha. E nesse momento em que ele se dirige para o quarto para poder atender a filha que estava ali com febre, toca a campainha ou batem na porta e o doutor Bezerra vai atender. E era uma senhora muito humilde, rogando a ele: doutor Bezerra, por favor, pelo amor de Deus, só o senhor pode me salvar. A minha filha está muito mal, a minha filha eu acho que está morrendo. E eu não conheço ninguém, eu só tenho o senhor para pedir socorro para ir ver a minha filha. E ele estava ali, na porta, entre socorrer a filha daquela senhora e socorrer a sua filha que estava muito doente e com febre, e passando muito mal, sem saber o que ela tinha. E ele ficou, olhou, a esposa olhou para ele: vamos nos colocar no lugar dele, no lugar da esposa dele, ali naquela situação, né? Como nós iríamos agir? E ele fala: eu vou socorrer a filha dessa senhora, porque da minha filha quem vai cuidar é Jesus. Ele cuida da minha filha e eu vou socorrer quando eu deixo a minha filha nas mãos dele. Isso é fé. Isso é fé. Isso é a certeza de que existe uma força maior. É a certeza de abrir mão do interesse próprio para socorrer o outro. E ele foi,
cuidou da filha dessa senhora. Quando a menina ficou bem, já estava melhor, ele volta para casa. Chega em casa, olha, a esposa está dormindo, vai ver, a filha está bem. A filha foi socorrida por Jesus. Então isso é acreditar muito de que existe um Pai que está no comando de todos e de tudo. E esse é o Dr. Bezerra, com toda a sua fé, com todo o seu desprendimento do interesse próprio. E todo o desprendimento dessa esposa. Eu não sei como ela reagiu, mas acredito que ela tenha aceitado o que ele tem aí. O que faríamos nós? Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho do nosso desprendimento? Não é? Então, esse espírito, a magnitude desse espírito é de um homem de bem. Que tem uma fé inabalável e acredita piamente na justiça de Deus. Só mais um caso, depois você já continua. Né? E essa menina, mais tarde, veio desencarnar. Eu não sei de quê. Mas ela, mais tarde, aos 18 anos, essa filha dele desencarnou. Um pouco mais tarde desse momento. Né? E ele foi ao enterro da filha, ele enterrou a filha, ele fez tudo que precisava fazer. E aí os companheiros dele, da fé, era dia de mesa mediúnica, e falaram para ele: Bezerra, você vai para casa, né? No dia que você enterrou a sua filha, ele falou: não, eu vou para o trabalho. Os irmãos lá me esperam, estão contando comigo, lá vou eu chorar. Estão contando comigo. Então eu tenho que trabalhar porque eu preciso, eu tenho irmãos a serem atendidos. E ele vai. Lá os companheiros dele muito espantados, né, dele ter tido esse desprendimento de um dia tão difícil e trabalhar, dirigir uma mesa mediúnica. Quando ele chega na porta do centro, quem está lá esperando ele? A filha. E diz: vamos trabalhar, pai? É isso, fé. Ele acreditou, ele sabia que tinha uma força maior. Ele sabia o que é justo, o que não é justo, o que é correto, o que não é correto. Esse é o Dr. Bezerra. E é assim que ele nos orienta. Por que a gente não consegue fazer na íntegra, não é? O que nos leva a titubear diante de uma situação dessa? Porque esse é o mentor dessa casa, que nos abriga, nos socorre e nos acolhe. Vai. Então, você está contando aquele caso do filho que tirou o obsessor do filho, você sabe contar? Sei também. O filho dele, durante anos, sofria de uma doença mental. A gente só sabe o caso desses 2 filhos, outros 7 a gente não sabe. Mas o filho dele sofria de uma doença mental muito grave, que vivia na cama, e tinha um obsessor que estava ali em cima dele o tempo inteiro. E ele completamente dementado. Ele já não tinha mais a razão dele tomando conta, não saía mais da cama. Isso... subjugado. Né? Estava completamente subjugado aquele espírito. E o Dr. Bezerra, durante anos, conversou com esse espírito que subjugava o filho dele. Até que um dia, depois de muitos anos de conversa, esse espírito chegou para o Dr. Bezerra e falou: eu não posso largar seu filho, porque se eu sair, se eu me afastar dele, ele morre. Ele está tão ligado, a simbiose entre eu e ele é tão grande que ele precisa da minha energia para viver. E se eu for, o senhor quer que eu saia e ele morra? Ele falou: quero. Eu quero salvar ele e quero salvar você. Então, se para você ser salvo, ele precisa desencarnar, que ele fique liberto de você e desencarne. E assim foi feito. Foi recolhido, o obsessor foi tratado e o filho do Dr. Bezerra desencarnou. Fé. Fé na justiça de Deus. Né? Amor, compreensão, entrega, a certeza de que o Pai está no comando e que vai sempre fazer o melhor. Desinteresse total próprio, porque a gente tem apego aos nossos filhos, a gente quer na cama, mas quer ali. E ele não, ele libertou o obsessor e libertou o filho. E continua trabalhando até o final dos dias dele. Bom, aqui uma outra mensagem de 2012. Filhos meus que trabalham nesta casa onde a felicidade e o amor devem sempre imperar, acima dos interesses pessoais.
a mensagem falou também, que a Ana falou também, das vontades orgulhosas e o determinismo descabido. Esse determinismo descabido, na época que a gente conversou, tem muitas interpretações, mas tem inclusive interpretações locais, coisas nossas aqui, né? Olha, meu filho, aí embaixo é uma coisa muito significativa para hoje. Que em vossas reuniões não imperem somente o esclarecimento de ordem prática e material, mas, acima de tudo, as virtudes de ordem moral, de sentimento, a vontade de fazer, de esclarecer, de educar. Nós estamos vivendo isso na casa, quer dizer, a gente vem no crescente com isso. Eu me lembro que o Miguel Couto uma vez, em 2012 mesmo, 2013, a gente falou assim, olha, isso ele falou lá na reunião de ectoplasmia, e na época então foi mais para frente. E ele dirigiu a cada um de nós lá que tinha alguma coordenação aqui, e aí ele falou assim, por favor, no próximo ano, chamem palestrantes e façam os seus seminários pessoas que vão falar ao coração. Né? Então, preparando para a gente não ficar justamente nisso aqui, ó. Ensinamentos aqui em cima. De ordem prática e material. Porque o Espiritismo é cheio de coisas novas para a gente saber. E a gente se encanta, isso tudo é muito útil, mas isso não salva ninguém só por isso. Né? Na verdade, o conhecimento, né, o véu que o Espiritismo abre para nós no mundo espiritual e dessa realidade das leis que nos atinge a todos, isso é para a gente melhorar por dentro, para a gente clarear por dentro, para a gente ser melhor por dentro. Não é para a gente saber mais e dizer que sabe mais, porque isso não interessa. Né? Aqui dentro, o mentor de mediunidade e de desobsessão da casa, que é o Manuel, desculpa a intimidade, mas aqui, irmão Manuel é só uma proforma, então agora já chama de Manuel mesmo. E o que acontece? Ele sempre está pedindo para a gente dar o mínimo do mínimo para as pessoas absorverem. E a questão é ir acrescentando cada vez mais coisas para as pessoas irem somando o que já sabem. Então não adianta ter muita assim, ensinos profundos de uma vez só, porque poucos vão aproveitar, né? Pouquíssimos vão aproveitar, vão acompanhar, e menos ainda desses vão aplicar na casa, aplicar na sua vida. Então é isso, a ideia é que seja paulatino. Então, é só para a gente fazer um parênteses e pedir aos companheiros que tenham um pouco de paciência, porque a gente se aprofunda nesse momento em casa um pouco mais. Na mídia tem um monte de coisa para você aprender mais, mas isso é para a gente cresce com isso. Mas a casa tem um ritmo, porque as pessoas que estão aqui são heterogêneas. Né? Nem todo mundo vai compreender coisas altas que não vai usar amanhã e vai esquecer para o ano que vem e daqui a 10 anos quando vai usar. Então aqui funciona, e aí eu comecei a entender isso aqui, né? Eles falam disso aqui no dia a dia, mas eles falam o mínimo para a gente poder se informar sozinho, fazer um seminário, como a gente tem feito nos últimos 2 anos, e ficando naquele nível vai subindo, porque ficando naquele nível e compreendendo, se todos compreenderem aquilo que foi colocado em algum seminário, o próximo vai ser maior, vai ter mais gente, porque todo mundo compreendeu. Você não fez uma coisa e saiu desesperado porque você viu que não sabia um monte de coisa, então você não tem capacidade, que é o que normalmente acontece com a gente, né? A ordem moral é a educação na doutrina do Mestre Jesus, doutrina de amor, caridade e fraternidade. Né? Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ler. Aqui em 2013, necessário se faz que vossos sentimentos aflorem, bota sentimento aflorado agora aqui, né? Que vossas consciências estejam iluminadas. A gente está fazendo uma coisa que a gente chama aqui que eles observam para a gente, que é de desobsessão profunda, em que isso aqui acontece muito, essa questão de você enxergar coisas em você ou do outro e se autoajudar e se solidarizar. Eu não sei falar isso. Solidarizar. Usar solidariedade com todos, né? Eu consigo falar isso. E de uma maneira que você não fique ali, o seu objetivo principal não é saber, a pessoa sente isso, passa por isso. Não é isso, você, nessa hora você abdica disso tudo, porque você passa a ser um humano igual aquela outra pessoa que está sofrendo. Por isso que eu estou falando que a questão da empatia tem ficado muito forte no nosso trabalho, por conta dessas questões muito pessoais das pessoas, né?
de suas vidas passadas, de hoje, que estão reverberando hoje dentro das pessoas, que a gente tem um grupo ainda que pequeno, né, dividido em grupos pequenos, tem tomado consciência disso e com isso consegue ajudar mais as pessoas. Com isso a gente vai vendo que todo mundo precisa, que todo mundo é igual a você. As coisas das pessoas reverberam em você também. Você acorda e diz, caramba, eu também tenho isso, eu também tenho esse problema, eu também preciso me curar disso. Essa é uma coisa muito bacana, né? Essa questão aqui. Outra coisa. Não é do desconhecimento de vocês que há décadas socorremos todos que precisam durante esse período. Ele está falando aqui de uma maneira mais drástica, porque isso aqui é carnaval. Tá? Então todo carnaval tem uma mensagem, porque o trabalho é muito mais intenso com relação ao clima, a psicosfera que fica do carnaval. No Brasil, mas sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Né? Então essa mensagem foi uma mensagem antes do carnaval. 2016. Que a luz divina Nazareno esteja junto de vocês, filhos do meu coração. Os círios, aí começa a falar que Nova Era bastante, né? Que círios Nova Era ressoam a cada canto do planeta até chegar no momento da renovação. Embaixo. A era, isso aqui eu acho muito significativo, por isso por isso que eu odeio negrito, não sei se vocês também acham. A era dos falsos profetas acabou, a era da ilusão chega ao fim, rasgou-se o véu para a verdade. Antes de chegar na outra aqui, que é bastante importante. Eu entendo isso no seguinte, depois, mais recentemente, acho que esse ano, né, que falou que o tempo está mais rápido, no final do ano passado, não, foi esse ano que falou. O tempo está correndo mais rápido, as coisas vão suceder mais rápido. As coisas não se sustentam historicamente por longo tempo. Então, quando ele fala aqui, rasgou-se o véu da verdade, não é só do mundo espiritual, que você conheceu o mundo espiritual, que mais pessoas estão ocupadas com o mundo espiritual. Não é só isso, mas também por isso. Na verdade, embora a gente viva num país ou num mundo de fake news, isso não se sustenta mais. Eu estou falando no sentido externo de fake news, como essa palavra veio parar para a gente, mas também das mentiras que a gente vive. Né? Isso tem pernas curtas. E a gente cada vez mais tem sentido que tem pernas curtas, porque as coisas vão passar muito mais rápido. É só para dar impacto. Não é para fazer sofrer muito, agora a gente sofre, né? Mas assim, é só para ir mudando e você vai vendo, caraca, olha só, não era isso. Eu pensava que era isso, não era. E aí vem assim, para você andar mais rápido. Porque isso está acontecendo, essa evolução está mais acelerada. Bom, eu entendi assim. Se você não entendeu, pode falar, se você entendeu. Aqui embaixo, o tempo é hoje e já é hora, portanto, de cada chamado do conhece-se a ti mesmo, ouçam, ajam, e é hora de ser, e é hora de sentir. É a era do é a era do sentir. Essa era do sentimento, eu estou falando há algum tempo. Recentemente a gente ouviu um mentor e falou assim, vocês achavam que era do sentir, que vocês iam ficar mais sensíveis? Não é só isso, isso não é o principal. Vocês vão ficar mais sensíveis ao outro, ao sentimento do outro, ao sofrimento do outro. Por estarem mais sensíveis em você, isso vai reverberar no que você vai sentir do outro. Que faz sentido, porque se a caridade, fora da caridade não há salvação, então você tem que sentir muito mais as necessidades das pessoas para poder fazer alguma coisa. Né? Quer falar alguma coisa? Quero falar essa última frase, esse último trecho aqui. Né? Cada casa que viver a verdade, cada casa que souber ser água para quem tem sede, pão para quem tem fome, abrigo para quem sofre do frio da alma, estará caminhando na trilha do Mestre. Então, isso é a maneira como ele coloca, né? Essa casa é cada um de nós. Essa casa é a casa espírita, essa casa é o nosso lar, essa casa somos nós, né? Cada casa que viver a verdade, ou seja, cada um de nós, e trabalhar, porque ele vem falando do conhece a ti mesmo, né? Cada um que trabalhar nesse autoconhecimento da verdade sobre si, conseguirá ser a água para quem tem sede. Porque se a gente não consegue viver a verdade do que nós somos, nós estaremos sedentos. Se a gente não consegue viver a verdade de quem nós somos, nós estaremos famintos do pão da vida. Se a gente conseguir seguir vivendo na ilusão, a gente vai sentir o frio da nossa alma. E ele nos pede, né? Sejam filhos meus, sejam abrigo, sejam água, sejam pão, sejam vocês, para que vocês possam se abrigar. Sejam autenticidade.
E é esse processo que a gente busca. E é isso que o doutor Bezerra veio nos alertando. Eu não sei, vou dizer sinceramente para vocês, isso é de 2016, eu não sei se em 2016 a gente conseguiu entender esse chamado assim como ele está fazendo. Com essa profundidade. Com essa profundidade, porque ele foi. Ele foi água, ele foi pão, ele foi abrigo, ele foi lar, ele foi isso tudo. Para ele, para a família, para todos que cercaram. E ele sabe que esse é o caminho, não tem outro. Né? Ele nos fala inúmeras vezes nas mensagens dele, não há mais tempo, filhos meus. Não há mais tempo. A hora é essa. Nós estamos aqui na crista da onda da transição. Na crista da onda, né? Na hora que a onda vai quebrar, a gente vai levar um caldo ou a gente vai nadar até a praia e tentar respirar. Isso somos nós, a escolha é nossa, não é de mais ninguém. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim, nós sabíamos. O doutor Bezerra nos fala, a espiritualidade da casa nos fala. Ele nos alerta sempre. Nós jamais estivemos sozinhos. Nós jamais estivemos à deriva. Porque ele está aqui. Ele está aqui com os exemplos dele, com a maneira dele falar, com as mensagens que ele manda. Né? Então é hora da gente viver essa verdade dentro de nós. Não há mais tempo. Quando ele fala, antigamente quando ele dizia não há mais tempo, eu não entendia bem de que tempo era esse que ele está falando. Mas hoje, diante de tudo que a gente lê e ligando todos os fatos, é que não há mais tempo para ilusão. Não há mais tempo para a mentira de nós mesmos. Né? Quando Jesus nos diz, conhecereis a verdade vos libertará, eu achava antigamente que essa verdade que ia nos libertar era a verdade do Evangelho. Hoje eu tenho certeza que a verdade que nos liberta é a verdade daquilo que nós somos, para que a gente possa fazer esse trabalho de crescimento interior. Né? À medida que a gente for tirando as ilusões que nós temos de nós mesmos, que nós não somos a última bolacha do pacote, mas que nós estamos aqui em processo de crescimento, a gente vai conseguir ser como o doutor Bezerra nos pede. Aqui embaixo, só tem esse destaque, momento de compreensão e união. Isso cada vez mais fica mais significativo para a gente, a questão da palavra compreensão. União, ele falou sempre isso, né? Falou por Chico, falou por Divaldo. Ele sabe que a gente tem uma tendência a sermos só para a gente mesmo, se dando o outro. E em qualquer situação, até dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar. Então, união, porque você precisa saber que todo mundo está no mesmo barco. Né? Quanto mais unido, menos problemas nós vamos ter. Bom, vamos passar aqui. Em 2014, fala assim: tivemos um momento de atenção, um momento de alerta, e por isso mesmo, no momento em que o amor precisa estar ressaltado em vossos corações. Filhos meus, persistam, mais abertos ao entendimento e à compreensão de novo. Né? Mesmo nos momentos de mais dificuldade, sempre irá recuar aquele que for mais forte. Olha que interessante isso aqui, essa mensagem. A fortaleza não está no ataque. A fortaleza não se encontra numa insistência infinita. A verdadeira fortaleza está naquele que sabe calar no momento necessário. Perseverança, meu filho. Perseverança. A gente estava nesse momento de turbulências, né? Políticas também, 2013, 2014, 2013, depois isso foi agravando e tal, mas tínhamos também coisas tendenciosas, discussões aqui na nossa casa, discussões de ideias mesmo, né? Então, ele está nos clamando para a gente, dá um passo para trás, recua, porque só os fortes recuam, porque é aquela história de você quer ter razão, né? Ou você quer ser feliz, né? Se a gente quer que a casa seja feliz, então dá uma recuada para tudo não estrambelhar tudo, porque a casa não é o teu ego, a casa não é o teu orgulho, né? A casa é muito maior do que isso, significa muito mais para a gente. É claro que você pensando na casa, você está crescendo também por dentro, e pelo menos você está resistindo naquele momento, já que você não vê isso para você ser esse lugar de âncora, que você pode ir um trabalho maior, né? Que às vezes é possível isso, né? Então, eles sempre falam, a casa cresce e vocês crescem juntos. Recentemente, ano passado, se não me engano, acho que tem uma mensagem aqui, mas o Miguel Couto falou muito disso, Bezerra não falou disso. Ele falou assim, olha, nós vamos conseguir, a casa vai crescer, independente de vocês.
Então, por favor, essa casa é para vocês seguir. Nós estamos crescendo todos nós juntos. Agora, o projeto não depende dos espíritos que estão lá, não depende da gente que está encarnado trabalhando aqui. O projeto é de Jesus. A coisa vai crescer e vai chegar lá, né? Com outras pessoas ou com as mesmas. E eles foram, assim, falaram muito, o mentor falou que assim, apesar de tudo que a gente tem que falar com vocês, por favor, a gente não acredita muito e, por favor, vamos com a gente. Porque eles vão percebendo coisas que a gente às vezes não percebe no dia a dia, no nosso convívio. Né? Mas ele percebe alguém fraquejar ali, ou não pensar aqui, ou desconfiar de uma coisa ali, ou uma intriga ali, que essas coisas vão rachando as casas. Daí acaba não tendo suporte espiritual, vibracional nosso, de nossa parte, para que as coisas continuem andando. Né? Mas a gente passou por isso, graças a Deus. 2018. Bom, aqui ele repete aqui uma coisa que até já falou. Quantas vezes falei, a hora é chegada, acordem, busquem, transformem e caminhem. Muitos já perceberam que é preciso transformar. Porém, a dor bendita, que muitas vezes sacode a cada um de vocês, veio para alertar e não para machucar. Então a gente ainda está muito fixo nisso, né, de que a dor está nos prejudicando, a gente quer livrar da dor. Normal, isso é racional. Mas assim, a gente tem que acordar com qualquer outro sofrimento que a gente tenha, qualquer dor moral ou dor física, ou algum problema que esteja nos impedindo de fazer o que normalmente nós faríamos, pensar por que está acontecendo aquilo, né? Mas aí, bom, aqui embaixo, deixa eu sair esse bagulho. Não, deixa eu só esse pedaço nessa mensagem que nos fala que nós não seremos mais chamados ao testemunho do sangue, como aconteceu na época de Cristo, né? Mas estão sendo convocados a dar o testemunho do amor pela fé despertada em vossos corações. E o que me tocou, né? Eu não posso dizer, ele quis dizer isso com toda certeza. O que eu senti quando o doutor Bezerra deixa essa mensagem? Nós estamos sendo convocados a dar o testemunho do amor pela fé despertada em nossos corações. Nós já estamos aqui. Nós sabemos qual é o caminho. Então, qual é o testemunho que a gente tem que dar? É confiar no Pai, saber que tudo que vem dele é justo, é amoroso, que a dor não é castigo, que a dor é despertador, é oportunidade de crescimento. A gente entender essa mensagem de uma forma diferenciada, assim como o próprio Dr. Bezerra entendeu. Né? Vocês estão sendo convocados a dar o testemunho da resignação. Compareçam, meus filhos. Diante dos nossos problemas, e se nós estamos aqui, todos nós temos problemas, não tem ninguém aqui. Ninguém. Mas você está na casa espírita, você ainda tem problema, é claro. Todos nós temos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nenhum de nós aqui é espírito puro, não é? Agora, como é que nós estamos lidando com isso? De que maneira nós estamos enfrentando os nossos desafios e as nossas dores? Estamos sendo convocados à resignação. Estamos comparecendo? Nós estamos comparecendo a esse testemunho da resignação? Ou não? Doutor Bezerra, desculpe, Paulo, nós estamos aqui no final. Doutor Bezerra, quando trabalhava em cima da farmácia, e ele era médico homeopata, porque depois antes de ser espírita, doutor Bezerra foi cirurgião do exército. Depois, dentro do espiritismo, ele foi estudar homeopatia, começou a trabalhar com homeopatia e atendia ali aos pobres e muitas vezes, como eu falei logo no início, as pessoas não tinham dinheiro para pagar e ele receitou. Aí falou para a moça, você desce, pode comprar aqui mesmo na farmácia, aqui mesmo eles manipulam esses remédios. Aí ela olha para ele e diz assim, doutor Bezerra, não tem dinheiro por remédio, eu vim aqui no senhor porque o senhor não me cobra. Eu não posso comprar o remédio. Aí ele disse, espera um pouquinho. Aí desceu, foi falar com o dono da farmácia. Falou, vem cá, aquele dinheiro da consulta de ontem, e quem podia pagar, pagava. Ainda tem aí para você pagar o remédio dela? Porque o doutor Bezerra não podia ficar com dinheiro, porque se tivesse ele dava. Então o que ele dizia para o dono da farmácia? Quem pagar a consulta, você guarda, dá direto na mão da minha mulher, para ela levar para casa esse dinheiro. E aí ele falou, doutor Bezerra, o senhor mandou entregar, mas ninguém mais pagou a consulta, não, só tem quem não tem dinheiro, mas vê se tem alguma coisa que sobrou aí.
Aí ele falou, olha, tem isso aqui. Ele falou, então você faz o remédio dela, mas a sua esposa está esperando esse dinheiro. Não, mas vai chegar a ajuda. A ajuda vai chegar. E ele se resignava. Agora vocês imaginam a resignação da esposa de Dr. Bezerra com 9 filhos para comer e o dinheiro não chega na casa dele. E ele não se desesperava. Então ele se resignou. Ele compareceu como obreiro do Senhor. Estou dizendo aqui para a gente passar fome, nem mudar o dinheiro, não é isso não. É saber como lidar. Ele tinha tanta fé, tanta certeza do que ia acontecer, que as coisas aconteciam para ele. Aí chegava alguém muito pobre e levava uma galinha. Levava legumes, levava verdura, e ele levava comida para casa. E ele comparecia no trabalho da obra do Senhor. Mas para isso é preciso muita fé, né, gente? É preciso muita resignação diante dos desafios da vida. Olha que resignação teve essa esposa dele, do Dr. Bezerra, diante disso tudo. E a gente às vezes reclama quando não tem nem sei o que, uma bobagem que a gente poderia tranquilamente ficar sem. Né? E ele pede que a gente compareça. Esse é o momento. A hora é agora. Bom, a gente já acabou, né? Então, a gente não vai dar para ler tudo. É a última, não sei qual é a última. Bom, isso foi agora, né? Junho. Agora? Julho? Junho de 2023. 23. Cinema não? O mestre aqui entre nós nos despertou. O mestre aqui entre nós nos despertou para um novo mundo. Ele falou também naquela outra que eu tirei aqui, que era de 2019, né? Para a gente não dar muita atenção, não considerar mais como penitenciário, mas só apostar no novo mundo. Então ele está repetindo aqui. Nos despertou para um novo mundo. Sejamos nós os representantes dessa era de luz, nesse novo alvorecer. É hora de sacrifício, é a hora do sacrifício maior. Isso aqui é para levar para casa para pensar o que é o sacrifício maior. Não mais doloroso o sacrifício da carne do Gólgota, mas aquele sacrifício maior que o Pai espera de cada um. Sacrifício dos vossos interesses pequenos, mesquinhos, sacrifício do vosso orgulho e soberba, dos nossos e vossos desejos egoístas. Então, assim, ainda é de uma outra forma, mais rebuscada, porque ele pediu lá, resistam, né? Não façam o que normalmente vocês fizeram, né? Porque vocês estão errando essa besteira, por causa de orgulho, uma besteira, por causa de um melindre, briga, a família se separam, pessoas saem do senso. Resista, cara, resista. Sofra um pouquinho agora, mas você vai ver que lá na frente valeu a pena você bancar o otário, que normalmente a gente fica pensando que a gente é otário porque a gente não falou nada, porque a gente não revidou, né? A gente ainda tem muito isso. É um pouco isso, né? Então é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da vida de Dr. Bezerra, de todas as coisas que ele nos deixou e nos trouxe, de todos os momentos em que ele viveu, existe um livro psicografado por Chico Xavier que se chama Livro dos Casos, de Dr. Bezerra de Menezes. Se vocês quiserem conhecer sobre a vida dele pública, porque o Dr. Bezerra jamais se escondeu. O Dr. Bezerra jamais se esquivou de viver no mundo. O Dr. Bezerra viveu intensamente no mundo material, viveu no mundo vivendo Cristo, a mensagem de amor, a mensagem do Pai dentro desse mundo material. E é para isso que todos nós somos convocados, é estarmos aqui, não fugirmos do mundo da matéria, vivermos no mundo da matéria de uma forma digna, intensa, amorosa, com fé, com justiça, com amor e caridade. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui não para viver as coisas do mundo material no sentido de realização. Né? Eu estou realizado porque eu sou um engenheiro. Não, eu estou realizado porque eu sou um engenheiro que trabalho dentro daquilo que eu preciso fazer para o bem comum, para o bem de todos, de uma forma honesta, usando essa ferramenta do meu trabalho para que todos nós possamos crescer juntos. Essa é a nossa função. Olhar sempre de uma forma mais ampla para aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, pelo outro e para todos que estão à nossa volta. Esse foi o exemplo que o Dr. Bezerra nos deixou quando resolveu ser um empresário, quando resolveu se envolver com a política, quando resolveu ser um homem participante dentro do Império. Ele fez tudo isso que ele precisava fazer
visando o bem comum e abrindo mão do interesse próprio. Porque, como nos diz os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, o que mais mostra a nossa imperfeição é como a gente defende o nosso interesse próprio. A gente precisa pensar no interesse comum, no interesse de todos, um bem maior, porque é para isso que a gente está aqui, para aprender a amar, para poder evoluir, para poder crescer e um dia então chegarmos a ser o homem de bem que o Pai espera que nós sejamos. Muito obrigada pela paciência de todos. Então a gente agradece aí essa dupla, a Delma, que veio falar então do doutor Bezerra, do grato. Agora a gente vai para a segunda parte do trabalho de hoje, que é o passe. Pedimos a todos que continuem sentados, em silêncio, em prece, e os passistas que se posicionem, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Mestre Jesus, obrigado, querida amiga. Obrigado por nos oportunizar esse momento, essas reflexões. Agradecendo esses companheiros da casa, nossos mentores, homenageados nesse mês, muito bezerro, por tudo e por tanto. Que cada um de nós aqui presente, dois planos da vida, possa levar as nossas mãos e os nossos pensamentos ao alto. Entregar os nossos corações a esses irmãos, renovando a nossa fé e a nossa esperança, e tendo a certeza que estamos sendo cuidados e sustentados, que não há nada, nenhum obstáculo que possa nos impedir de caminhar, se estivermos de mãos dadas com esses queridos amigos. Então que sigamos em frente, nessa certeza. Sigamos firmes nesse propósito de conhecer-te a ti mesmo. E que eles estão com a gente sempre. Então que juntos, compartilhando, nos estudando, trabalhando, se tratando aqui nesse grande hospital, nessa casa de amor e de trabalho, que nos dá tanta oportunidade, a gente possa seguir